galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que vocês vão assistir esse vídeo, mas sejam todos bem-vindos a mais um Cedro Talk, o podcast aqui da Cedro Church. E antes, obviamente, de apresentar a nossa entrevistada, eu vou apresentar os meus companheiros de mesa, que são os caras, que é o grande André Menes e Neilson Generoso. Joga o papinho de vocês aí pra galerinha, vai lá. Fala com a galera aí. Pode falar, André, vai lá, fala pro pessoal aí. Fala, galera, boa noite, bom dia, boa tarde para todos que estão aí nos assistindo. E é isso. Neilson Generoso na área aí, muito bom te ter aqui novamente, porque esse aqui é o segundo, não? É o segundo. Quem não viu o último, já acessa, que tá no canal aqui, ou tá aqui no canal do Spotify, já acessa, beleza? Que aqui é o canal de bênção, vamos transbordar. Esse cara é o cara do Merchan, né? Agora vamos... Falaram só pra não bater na mesa, galerinha. Então continuemos. Eu quero saber se vocês estão preparados. Vieram com a mentezinha tranquila hoje. Porque a entrevistada de hoje vai ser pedrada. A gente vai falar. Vocês estão com a saúde mental em dia? Espero que sim. Né? A gente, ó. Eu vou apresentar aqui, ó. Eu vou até ler aqui porque é uma lista grande. Ela é terapeuta formada em psicanálise, pastora, mãe, palestrante, e ela tem como missão aí, né, impulsionar as mulheres para os seus propósitos. E, senhoras e senhores, eu apresento a vocês Luzia Salles. Grande Luz. Gente, é um prazer estar aqui com essa galerinha aqui, essa galerinha jovem. E tô aqui, né? Vou estar aqui, olha, tô até tensa, com medo dessas perguntas deles, porque jovem... Pode se aproximar um pouquinho mais do microfone aí, que tá tudo tranquilo. Tô até com medo do microfone. Então, gente, eu sou a Luzia, sou Luzia Salles, sou terapeuta, formada em psicanálise, sou estudante de psicologia, na reta final também, praticamente. Sou palestrante, né, para mulheres, sou idealizadora da Experiência da Mesa aqui em Niterói. Eita. E é isso, sou casada, mãe de 2 filhas, sou casada há 21 anos. Faço parte do Ministério da Cedro, aqui da região oceânica, há 11 anos, ou 10 anos, é por aí. E é isso. Estou aqui hoje nesse grande desafio de responder algumas perguntas aqui para ele. O que eu não souber, eles vão continuar na dúvida. Aí, pode ficar à vontade aí que a gente não vai... Resposta do alto. A resposta vai vir do alto. Nessa hora eu vou orar, tá? Já vamos orando já. Vai ser... se o Espírito Santo envia. Vai ser perguntas facílimas, dúvidas, durante os 10 minutos. Depois a gente vai... Isso aí. Então vamos lá, vamos já de começo assim, a gente já quer saber aqui há quanto tempo você tá na psicanálise. Que é até difícil, eu tenho dicção horrível pra falar psicanálise. Tá certo, psicanálise. Na psicanálise, na verdade, eu tô há 3 anos. Na verdade, eu não conhecia nada da psicanálise. Foi algo assim que foi acontecendo naturalmente. Então, aconteceu naturalmente um convite de uma amiga minha, falou que tinha tudo a ver comigo, pelo que eu já fazia antes, né, de aconselhar mulheres, de fazer palestra para as mulheres. Ela via que tinha tudo a ver comigo, só que eu nunca imaginava ou pensei em estudar nada sobre a saúde mental. Enfim, recebi o convite, fui, peguei esse grande desafio, que é um grande desafio, principalmente quando a gente é uma pessoa cristã. É complicado quando você vai para essa área de estudar a mente, você tem que ter muita cautela, você tem que saber muito bem quem você é em Cristo, para que não haja essa divisão, você não crie uma luta, né? Uma grande resistência até quando você está aqui na casa do Senhor, porque você vai estudar uma teoria humana. Então a gente tem que fazer essa divisão muito bem. Eu vou estudar uma teoria humana, humanista. O que eu creio, baseado no que eu creio, do que eu tenho convicção, que é a minha fé, eu não posso nunca ter pôr na balança quem vai pesar mais. Por isso que é muito importante para quem é jovem. Eu já entrei numa certa idade já para estudar, mas principalmente para quem é jovem que vai, tipo, eu quero fazer uma faculdade de psicologia, eu quero fazer psicanálise. Tem que realmente conhecer e estar muito profundo na fé, porque vai chegar lá, vai te confundir muito. Então é muito importante essa questão, né? A gente saber quem a gente é em Cristo, para quando você chegar lá, ouvir a teoria de Freud, de Lacan, você vai ouvir muitas coisas que você vai falar, meu Deus, será que eu posso ouvir isso aqui? Vai estudar sobre a sexualidade, sobre muitas coisas que você
para quem é jovem, de repente, aqui na nossa contexto de fé, a gente meio que respalda um pouco isso na juventude. Mas quando você vai estudar a psicanálise, principalmente a visão de Freud, você choca, você fala, meu Deus. Jovem já Pra como? cristão, vai sair ateu da faculdade. E você tem que assistir alguns filmes também bem picantes para fazer alguns trabalhos, alguma coisa que se você Tem que realmente ter cabeça madura. Muito não formado. tiver ficado e não tiver maturidade para entender que ali você está estudando, é algo para a tua profissão, não tem a ver com a tua fé, isso não pode influenciar naquilo que você acredita e sobre o que você é em Deus, para quem não tá, é difícil, tá? Exige um nível de maturidade aí. Um nível de maturidade, até porque você, dentro da sala de aula, você ouve muitas coisas, principalmente voltado para a fé cristã, que fala, para quem é... Primeiro recado, primeiro dia de aula, é para quem é cristão mesmo, né? Já direcionada. Já direcionada. Aqui não tem nada a ver com a fé, e começa já a querer te questionar ou querer te confrontar com algo. E se você não sabe realmente quem você é, você vai querer se esconder, você não vai querer falar que você é cristão, ou você vai ficar muito constrangido, né, em alguns momentos, com algumas aulas, porque algumas aulas são um pouco picantes, sim, nessa questão do Freud, né, que é a questão da sexualidade, a questão de estudar a mulher, o homem, o complexo de Édipo, né, várias fases, oral, anal, e fálico, e por aí fora. Então, se você não Caraca, tiver... doideira. Caraca. Eu A sabia gente que acha disso que é só deixar de ser maluco, né? Só pra chegar lá e fazer o Primeiro, a testinho. gente, quando vai estudar essa questão tanto a psicanálise ou a psicologia, você vai estudar um contexto todo. O que você vai estudar depois que você se forma é outra coisa. Você pega uma base. É igual você, quem está na igreja. Você pega uma base, né, de quem é Jesus, Espírito Santo, né, a Trindade. Então você depois vai entender quem é quem. E quando você vai estudar a saúde mental também, aí você, tipo, estudei psicanálise, mas agora eu vou querer seguir que linha? Freudiana, de Jung, de Lacan, para que lado eu vou? Estou fazendo faculdade de psicologia, mas quando eu terminar a faculdade, eu preciso entender para que lado eu vou ir. Eu vou continuar na psicanálise, eu vou estudar o comportamental, vou fazer neurociência. O que você vai querer estudar? Porque você sai, mas você sai uma caixa vazia. Então, você precisa escolher uma especialização com o que você vai fazer. Você vai querer trabalhar só com jovens, só com adolescentes, você vai querer trabalhar só com a terceira idade, com criança. Então, você não vai poder trabalhar com todos. No início, a gente até trabalha para poder pegar experiência, para poder entender realmente qual o mercado que você vai, né? No meu início, vou fazer 1 ano de formada em psicanálise. Então, de psicanálise, mais a formação, vou fazer 4 anos. Então, nesse 1 ano de formação, eu já atendi criança, eu já atendi adulto, eu já fiz terapia de casal, atendi mulheres, adolescentes, mas o meu maior mercado hoje, eu atendo adolescentes e jovens. Galera com mais problema mental. Mental não, calma aí. Não, calma aí. Não, mental não, brincadeira. Jovem. Com mais dificuldade, né? Com Na mais verdade, dificuldade. não é que seja Segura. problemas Mental mentais. não, galera. Mas é uma idade que está ainda descobrindo a sua identidade descobrindo a social, identidade. a Sim. sua identidade como pessoa, a sua identidade na fé. Então, o adolescente e o jovem, que entra o adultez, Sim. é meio que tá perdido ainda, né? Ele vai escolher o grupo que ele vai querer ser pertencente, ele vai decidir agora se ele vai querer fazer parte de exercer a mesma fé que sua família, por mais que ele cresceu dentro da igreja, mas chega uma idade que o adolescente, para o jovem, ele entra meio que em parafuso. E agora? Porque ele entra também uma cobrança em sociedade da família dele, né? Você entrou no ensino médio, 1º ano, e agora? Você já tem que pensar no Enem. Então, começa as cobranças. Está no 2º para o 3º ano. E agora? Você vai querer fazer que faculdade? Então, ele fica com muita cobrança. É onde gera realmente a ansiedade, automutilação. Eita. Aí começa a baixa autoestima, porque é muita cobrança. Mas você acha que os jovens de hoje em dia estão precisando mais do que os de antigamente? Sim. Por que tá precisando de Essa é a mais? pergunta. Porque hoje é uma geração que ele tem muita informação, é um leque, ele não está sabendo administrar as informações que ele está recebendo. Que é muita informação. É muita informação. Você imagina, tipo, eu chegar aqui e falar, vocês precisam ler, vou chegar aqui com uma pilha de documentos para vocês lerem sobre Freud.
é muita informação. Vocês não vão dar conta em um dia só de ler e nem de entender. Então, o que muito acontece menos com a entendi. mente? Tem muita informação nas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook nem tanto mais para a É um cidade. bombardeio constante. Então, é muita informação que está jogando pro teu cérebro, ele não dá conta de processar Processar. tudo. Então, o que é importante, ele não processa, tipo a escola. Hoje a gente tem um déficit de atenção muito grande nas escolas. Hoje a gente tem A galera, todo mundo tem hoje em dia. uma crise de ansiedade. O Brasil está entre os primeiros países em crise de ansiedade da infância até a adultez, que é até 28 anos hoje, a adultez. Era até 24, hoje está Sim. até 28 anos. E passa até disso. Então, essa geração de hoje é uma geração doente, emocionalmente, né? Nessa questão que, tipo, os pais que trabalham muito tempo fora, essa criança quem vai educar é a creche, é o educador. Esses pais chegam, a criança ela já precisa estar igual um robô, ela tem que deitar e dormir, não pode fazer barulho, ou toma um celular, ou toma um tablet, ou alguma coisa eletrônica. Então, o cérebro, ele não descansa. Então, quando essa criança ela deita para dormir, ela não consegue relaxar, porque os neurônios dela, os neurotransmissores, tá tudo mandando muita informação e não consegue desacelerar. Então, hoje, principalmente no consultório onde eu atendo, meu maior mercado hoje é adolescente e jovem, alguns precisam de medicação para dormir, para trazer calmaria para suas emoções, né? Desacelerar. E outros, a gente consegue só na terapia, fazer alguns exercícios, e outros não. Precisa realmente tomar medicação controlada para ansiedade. Meu Deus do céu. E hoje muita gente precisa de tratamento, mas eu tenho uma dúvida que eu acho que não é só minha, eu acho que de vocês também. Você é psicanalista. Qual é a diferença da psicanálise, psicólogo e psiquiatria? Que pra mim, tudo psi. falou de psiquiatra, Tá o pessoal- maluco. psiquiatra, o pessoal já Mas acha- existe uma Isso aí me matava. diferença. Existe uma diferença. Sou maluco não, É pô. muito grande, porque o psiquiatra, ele estuda, ele é um médico. Sim. Ele é um Sim. médico, ele estuda medicina Psiquiatra. e aí ele escolhe a função que ele vai trabalhar, ele vai trabalhar saúde mental, psiquiatra. Agora, o psicólogo, ele também não chega a ser um médico. A gente, quando é formado, chama de doutora, mas o psicólogo ele não é autorizado a passar receita e transcrever medicação. Quem transcreve é o psiquiatra. Mas Ele a é um gente médico trabalha da em mente, conjunto. entendi. O psicanalista, que ele só é psicanalista, ele faz um curso livre de duração de 3 anos, de 4 anos. E qual é a diferença disso tudo? Que o psicanalista ele vai trabalhar somente o inconsciente do paciente. Né? Eu costumo falar que o nosso inconsciente é onde fica a nossa caixa preta. Tipo aquela vozinha interior. Não, o que acontece? Um avião, quando ele cai, o que eles vão buscar? Para saber A o caixa porquê preta, desse né? caixa preta. Porque, qual Está foi o tudo motivo? arquivado, Qual foi o motivo da queda? Foi falha mecânica? Foi humana? sim. Então, o nosso inconsciente ele tem todas as informações que a gente precisa do paciente desde o ventre da mãe dele. Então, no caso, vocês pegam uma pessoa, tipo, tenta descobrir o porquê de tudo A lá psicanálise, atrás, a gente na vai trabalhar infância, a né? causa, não os sintomas. Ah, sim. O psicólogo, que ele tem uma abordagem comportamental, ele vai trabalhar os sintomas, o agora, o porquê que você está desenvolvendo esse interessante. comportamento Caraca, hoje. muito maneiro. O psicólogo. Eu, como qualquer psicólogo pode ser um psicanalista, mas um psicanalista ele não pode ser psicólogo. porque ele não fez uma graduação. Entendeu? Sim, entendi. Então tem essa diferença. Agora, o psiquiatra ele pode trabalhar com os dois, tanto com o psicólogo quanto com o psiquiatra. Que ele estuda o geral, né? Mas por quê? Porque é um conjunto. Tipo, o psiquiatra, ele vai te atender, ele vai fazer testes com você, ele vai te dar um diagnóstico. Você tem o quê? Você tem depressão, você tem uma crise de ansiedade, você tem um déficit de atenção. Isso, quem vai te dar o diagnóstico é um psiquiatra ou um neuro, dependendo do grau. Mas nós, como psicólogo, até mesmo o psicanalista, ele não vai falar para você, olha, vai porque você está com déficit de atenção. A gente não trabalha muito assim, a psicanálise. Não é responsabilidade do psicanalista. Mas um psicólogo, ele pode, porque a gente trabalha o comportamento também na faculdade. Agora, se eu quero me especializar, aí eu escolho essa área de estudar o comportamento humano. Aí eu não vou trabalhar como a psicanálise faz, que eu vou entender a causa, eu quero descobrir a causa. Porque se eu descubro a causa, eu chego num sintoma. Então, por exemplo, corta pela raiz. Então, o que eu preciso está no teu inconsciente.
né? Aquilo tudo que foi recalcado desde o ventre da tua mãe, as informações que você foi recebendo lá. Porque na barriga a gente já sabe que fora se eu vou ser bem recebido, se não, se eu tô recebendo amor Sente do meu pai, tudo, da né? minha mãe, sente tudo. Você já deve ter ouvido a frase, cuidado pra uma mulher grávida. O seu bebê, ele sente tudo aqui. E sente, na verdade, ele percebe se ele vai ser bem recebido ou não. Então, essa criança, ela já nasce, muitas das vezes, com alguma rejeição, com medo que pode desenvolver logo na infância ou como pode desenvolver só na fase adulta. Hoje a gente tem um quadro de muitos adultos descobrindo que tem déficit de atenção, tem um TDAH, que tem, o que mais que está muito em alta agora que estão descobrindo já na fase adulta? Ansiedade? Não, ansiedade isso aí já acontece porque o que acontece, a ansiedade, ela faz parte do ser humano. Sim. A gente já nasce, a primeira contato que a gente tem com a ansiedade é quando a gente já nasce e precisa... O que o bebê faz logo que nasce, logo depois vai para a mãe, ele precisa mamar. Então, ali já gera uma ansiedade nele, porque ele precisa ter o contato com a mãe. Então, essa ansiedade, ela é normal. Uma ansiedade que ela é, digamos, não sei, patológica, não sei nem se eu poderia dar esse nome, é aquela que você precisa tomar medicação, que ela está te paralisando. Você começa a ter tremores, você começa a transpirar, você começa a sentir dor de barriga, náusea, você não consegue apresentar um trabalho na escola ou na faculdade, você não consegue fazer isso que vocês estão fazendo aqui porque você tem muita ansiedade, você tem medo de errar, você pode gaguejar, e agora se eu gaguejar? E se eu falar alguma bobagem? E se ficarem rindo de mim? Então você cria muita paranoia na tua mente. Então a ansiedade, ela vai ganhando força. Então a ansiedade, ela faz parte do corpo natural dos humanos. Agora, quando ela passa desse nível que eu tô falando aqui, que ela precisa da medicação, aí é um perigo. Sim. Porque aí ela vai desencadear para outras coisas, né? Você não dorme, você às vezes não consegue trabalhar, você não consegue fazer nada, você é uma pessoa ansiosa. Aí tem gente que rói unha da mão, Queda de arranca cabelo também, né? É. Não, aí tem os sintomas, Mas né? tem, né, gente que... Tem gente que tem brotoeja, tem gente que começa a suar muito na mão e começa a dar ferida. Roer unha, Olha isso come aqui. muita... Meu amor. Tipo, Então, tá um balde isso já. é ansiedade. Não, mas isso daqui é tipo um desafio pra mim. Então. Eu me desafiei. Quando o Neilson falou, não, cada um vai ter que entrevistar uma vez. Eu quase falei, não, cara, quero ficar aqui do lado. Não, Eu falei, obrigado, mas eu obrigado. vou cair pra Cara, dentro. aqui, de boa. Eu já tô Então, enrolando já a minha Aí, novinha. quando a gente decide romper com os nossos limites, faz toda a diferença. Vai ter ansiedade? Vai. Sim. Eu também tenho, quando eu tenho que fazer uma prova, quando eu tenho que apresentar um trabalho na faculdade. E agora, será que eu fiz certo? Será que eu respondi correto? Porque é uma responsabilidade. Né? O que a gente está fazendo aqui é uma responsabilidade, porque não vai ficar só aqui, vai para outras pessoas também assistir. Então, tudo realmente gera uma ansiedade, mas uma ansiedade normal. Não é uma ansiedade que vai te paralisar. Você não vai conseguir falar, meu Deus, estou tonto. E agora? Estou tremendo. Aí a mesa começa a tremer. Não, aí isso não é normal. Nessa linha de pensamento aí, eu penso assim, né? Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Que pode estar ligado a uma questão de perfeccionismo. Porque a pessoa, ela também. quer tudo prontinho. Não, tem que estar, por exemplo, podcast. Não, podcast tá faltando a câmera tal, X, Sim. tá faltando o banner tal, e você fica, caraca, não vou fazer. Aí, Se vai fazer ou não, aí começa. não, aí junta, pode até juntar a ansiedade, eu não mas posso aí gaguejar. tem, Eu não posso gaguejar na hora de falar, meu Deus. aí vai tem a juntando. ver com o temperamento de cada um. Tem um que vai puxar que é mais organizado, o outro, por exemplo, um colérico, ele é muito organizado. O colérico. Colérico, então ele não Colérico. aceita O que que muito. seria? Não sou colérico Colérico, então, ele galera. não aceita muitos erros, ele gosta, ele é Ele é perfeccionista. colérico, né? Ele gosta Quem de dera. tudo certinho. O sanguíneo, ele é aquela pessoa que é extrovertida, pra ele tá tudo bom, ele faz amizade onde ele chega. Neilson. Diferente do colérico, tá? O colérico já é mais fechado. Neilson é o sangue. Ele tem identificando poucos isso aí. amigos e tudo mais. E o sanguíneo é uma pessoa espontânea, onde ele chega, ele faz amizade, ele é uma pessoa alegre, leve. O fleumático, ele é de boa. O que, cara, se essa xícara aqui tiver sem essa alça aqui, tá bom. É o zen. Beba você mesmo. Eu é acho- zen. Acho que eu sou meio assim. O tá tudo bom. melocólico, ele é uma pessoa que ele pensa muito. Por exemplo, você vai convidar um melocólico para estar aqui, ele vai querer o texto para saber o que é, porque ele gosta de tudo certinho, ele não pode também ter muito erro. Então ele quer se preparar, ele vai pensar, daqui um mês ele vai te dar a resposta ainda, que ele é muito cauteloso. Então tem coisas de temperamento, de personalidade, Maneiro, cara. que às vezes não tem tanto a ver com a ansiedade. Sim. Entendeu? Caraca.
O sanguíneo, por ele ter uma mente muito criativa, o sanguíneo, por exemplo, ele pensou aqui agora. Vamos fazer uma gravação. A tal dia e tal hora. Qual tema? Tal tema. Daqui a pouco, no outro dia, ele já está pensando outra coisa. Então ele começa a fazer muitas coisas e não finaliza nada. Ele cria, mas ele acaba aqui no meio do caminho e não consegue finalizar muitas coisas. A mente não para de pensar também, né? Tornando uma desvantagem. Então o que esse sanguíneo precisa andar com ele? Um colérico. Porque o colérico vai trazer um pouco de equilíbrio. Isso e que o fleumático. O fleumático também colérica, os opostos. E o fleumático precisa estar aí também, porque o fleumático é aquele mais zen. Porque o colérico, por achar o sanguíneo muito espalafatoso, muito sonhador demais e não concretiza nada, isso traz um pouco de irritabilidade. Então, pessoas muito irritadas, que não aceita muito erro, é muito certinho, não gosta de bagunça. Essa caneca tem que estar assim, ó. Se você deixar ela assim, ele vem cá e faz. É assim que tem que ser. Então, existe isso. O fleumático dos 3 é o mais zen. Mas tem como ser um pouco de cada um? Tem. Carregar um pouco de cada um dentro de si. Existe um teste que você faz. O maior que te deu é aquilo que é o teu temperamento que te domina. Principal. Mas tem um segundo, que vai ficar em segundo lugar, que vai ter momentos que é aquele que vai te dominar. Eu sou fleumática com um pezinho lá no colérico, mas de muito pouco. Mas eu sou fleumático colérica. Parece muito negócio de signo, cara. Não São vários com ascendente, não sei o que. não levante, senão a galera vai começar a comentar. Eu sou leão. Já fiz um teste chamado teste de perfil comportamental. O que ela falou ali no Facebook não, é o que deu no meu teste. No Facebook, quantos filhos você vai ter? Não, eu fiz mesmo, paguei ali e tal. Coach, né, que eu tinha, né? Sim. Aí eu fiz um teste com ela, aí o teste deu que eu era muito executor, sabe? Que eu era muito acelerado. Então, aí tem os perfis, né? De cada um. Um é mais, né? Cada temperamento puxa mais para um lado, outro. Tipo, o colérico, ele puxa mais para o escritor, para líder. Ele é um bom líder. Um líder exigente, mas um líder, se ele criar algo, ele vai concretizar. Sim. Porque ele é uma pessoa pontual, ele não aceita muito... falei do erros, né? Ele é uma pessoa pontual em horários. Então, ele é um cara que ele é... Kiko, você não é, não. Pode ser um bom professor. Se exclui, André. Um colérico. Então, cada um ele vai puxar para um lado, digamos que profissional, entendeu? Sim. Eu chegando em casa fazendo teste já. Querendo descobrir o que eu sou. Depois eu posso até mandar para vocês. Manda o link aí que eu preciso fazer. Assim como pelo amor de Deus. Vamos botar aí na descrição aí, galera. A gente... Botar na descrição o link aí. A parte do autocuidado e autorresponsabilidade, isso inclui também a gente se conhecer. Eu preciso saber o meu temperamento, o temperamento de quem está comigo, compartilhando, né? Quem é casado, quem namora. A linguagem do amor, que é muito importante. Qual é a sua linguagem do amor? A linguagem do amor do teu companheiro. Então, isso são coisas que a gente precisa se conhecer, né? O nosso amor próprio, como está a nossa autoestima. Então, quando a gente passa a se conhecer, fica muito mais fácil lidar com as outras pessoas. Porque aí eu não vou cobrar tanto do outro, porque eu me conheço, eu sei o meu temperamento, eu sei a minha linguagem do amor. Por exemplo, a linguagem do amor, sei lá, dele aqui é toque. Aí a esposa dele é toque. Aquela pessoa que gosta de carinho, de abraço, de Você gosta de carinho, Nilson? Aí vem a esposa dele pra demonstrar que ama ele. Ele é generoso e amoroso. Vai fazer um prato que ele mais ama de comida. Ele pode até comer. Fala olhando pra câmera aí. Cita o nome de uma garota. Não é indireta não, né? De repente ainda não é a linguagem, ela ainda não tá transmitindo que é amor, que ela ama ele, né? Mas de repente ele vai sentir o amor dela através de um toque, de um beijo. Através da comida eu sinto bastante amor. Então você pode ser o ato de serviços. O ato de serviço é isso. Você gosta que as pessoas façam coisas que você gosta. Comida, uma casa bem arrumada, algo que você gosta. E como tem gente que quer dar, receber, essas coisas. Chegando em casa tendo aquele... Palavra de afirmação. Ele já sabe pra que direcionar esse podcast já, né? Já mandando pra esposa aí, Minha sogra sabe expressar amor, cara. Aí bota lá no minuto tal. Então, aí tem gente que é fazer, o ato de fazer, mas cada um tem sua linguagem do amor. E isso é muito importante vocês também conhecerem de vocês. Isso é maneiro demais. Porque aí você conhece a sua e você conhece a da sua companheira, namorada, esposa, porque às vezes você vai dar um buquê de flores, sei lá, no Dia dos Namorados, só que a linguagem do amor dela seria você dizer uma palavra de afirmação para ela. Tipo, Dia dos Namorados, as mulheres fazem cabelo, colocam cílio. De repente, se você chegar para ela e falar, amor, seu cabelo tá lindo,
Nossa, colocou cílios hoje? Nossa, você fez as unhas. Então, isso para a pessoa tá demonstrando que você tem cuidado e gosta dela. Rapaziadinha, anota isso daí, tá? Vamos anotar O aí. negócio é que quando chega na Marcelinho ali, prática, Marcelinho lá já que eu tá não todo- gosto. Marcelinho ali Moça, atrás, seu só cabelo- na Seu cabelo tá digitação. lindo, sua unha, ela já olha assim. Tá querendo alguma coisa, aí tem que ver. Porque se não for a linguagem dela, do Se vai- amor, ela vai aí achar vai estranho. vai achar estranho. Fala, esse Tem varão que é muito conhecer bem, astuto. É, por isso que é importante primeiro a gente se conhecer, aí depois conhece o outro. Porque tudo É isso começa aí. em nós, né? Não começa no outro, tem a ver com nós primeiro. Cara, nesses poucos minutos a gente aprendeu tanta coisa. Nilson já vai botar em prática quando chegar em casa. Já tá pensando aqui, o que eu vou pensar? Eu já anotei umas coisas. O Marcelinho já tá anotando ele no Marcelinho celular também. Uma parada anotando de tudo. Marcelinho tá ligado aqui, Luzia, cara, eu vi que, pelo que você falou, achei muito interessante. Você falando aí sobre a emoção, né, tudo mais. E isso, o que te auxiliou na sua área pastoral? Que você é pastora. Aham. O que isso trouxe facilitou melhor pra você cuidar das pessoas? Na área profissional, Sim, na área profissional, trazendo pra Então, igreja. eu acredito muito em propósito, Sim. em missão. Eita. Então, eu já tô aqui na Cedro há 10 ou 11 anos. E eu sempre... aqui eu sempre cuidei de pessoas, fazia gabinete, fazia esses atendimentos. Então, eu acredito que aqui, para mim, foi uma grande escola antes de eu ir buscar os cursos, buscar a faculdade e tudo mais, porque antes eu aprendi muita coisa aqui. Na verdade, gente, vou até deixar um recado aqui, né? Para quem faz parte de algum ministério, cara, a igreja, principalmente para os adolescentes, para os jovens, aqui é uma grande escola. Porque aqui vocês vão aprender muita coisa. Se você é tímido, você vai trabalhar a tua timidez, você vai conhecer quem você é, a tua identidade como pessoa primeiro, né? E depois você vai buscar a tua identidade em Deus, a tua identidade social, familiar, porque quando você for para fora, é que tá o mistério. Fora é como aqui a gente vivesse dentro de uma bolha, que todo mundo se sente super protegido, né? As palavras e tudo mais, tem a liderança que te dá uma cobertura, mas quando você vai para fora é diferente, porque lá são muitas pessoas pensando totalmente diferente do jeito que você pensa. Então, se você já é tímido aqui, lá você vai ficar embaixo da mesa. Vai se esconder atrás Então, dos outros. quando eu cheguei falo da na... igreja. Né, primeiro eu comecei na psicanálise, mas quando eu cheguei na psicanálise, eu já sabia muita coisa. O Clínica da Alma é uma grande escola para quem quer trabalhar nessa área da saúde mental. Para quem quer trabalhar com pessoas, o Clínica da Alma é uma escola fundamental. Domingo 9h30, hein, galera? Domingo 9h30? A Clínica da Alma a gente fez com o pessoal do Clínica da Alma aqui, acho que 3 ou 4. Fora os domingos, pô, já tô aqui 11 anos, acho que o Clínica da Alma tem uns 5, 6 anos, então nesse tempo todo tá tendo essas aulas aqui. Então, para mim foi uma grande escola. Atender pessoas, então quando eu fui pro consultório atender pessoas, eu já sabia a prática. Eu não sabia muita coisa na teoria, mas na prática eu já sabia. Tipo, eu não conhecia Freud, não conhecia Lacan, então eu cheguei lá, era muita coisa nova. Mas tinha alguns textos, alguns livros que eu já tinha lido ou que eu já ouvi falar aqui nos cultos do Sarando as Feridas da Alma, até porque eu acho que grande parte também foi feito por alguns psicólogos também, né, a apostila e tudo mais. Então, eu saí daqui, quando eu cheguei lá, eu falei, cara, Já sei Vou tudo, me saber. dá o diploma. eu não tô crua de tudo. E quando eu fui pro estágio, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Então, aqui, pra mim, começou a minha escola. Quando eu fui pra fora, tipo que eu fui enviada pra cumprir o propósito fora. Mas, primeiro, eu criei um grande alicerce aqui dentro. Então, fiz psicanálise, eu fui muito bem reconhecida lá como pastora, como mulher, como palestrante da experiência da mesa, eu fiz coisas lá também. E na faculdade também, as pessoas, elas me respeitam muito, eu nunca, fui desrespeitada por ninguém. Lá tem muitos jovens também, tem gente de toda a crença. Mas eu já chego lá, pessoal, bom dia, pastora, não sei o quê, a gente precisa fazer um culto aqui. Respeita. Então, eu não cheguei lá reconhecido. impondo respeito. E eu nem cheguei lá falando que eu era nada. O exemplo arrasta. Então, assim, as atitudes, Arrastou. elas falam. E hoje tem as redes sociais também, né? Então, fala assim, cara, eu vi que na sua igreja tem isso. Tá, mas como que você viu? Ah, vi que você postou.
Né? pessoal já até Cliquei te lá segue, e fui já. ver, já me segue, sabe onde eu tô, o que eu tô Stalkeando fazendo. Luzia. Eu tô até para lançar agora um e-book também de um manual de todas as administrações da experiência da mesa. Isso aqui é Então, primeira mão que você tá falando isso aqui pra gente? primeira mão. Aí, Aí, galerinha, aí, ó. Um e-book Stalk aí, ó. Cedro sempre aí, ó. Stalk, Isso vale o mano. quê? Vale o Pô, like. Vale um like, novidade. Deixa o like. Lá galera. pra abril ou maio tá tendo lançamento. Aí, Já de manda e-book. pro seu Ó, amigo. novidades Manda pro seu amigo. quentíssimas. Onde que o pessoal pode ficar sabendo isso aí? Fala aí, Pode seu ir Instagram aí, no ó. Instagram, ainda não tem nada postado, mas pode me seguir lá no Instagram, no Luzia Palestrante, Agora é compromisso público. Luzia PC, porque breve vai estar lá. Tá nascendo aí a criança. Então vai ter algumas mulheres que eu convidei para fazer parte desse e-book. Vai começar primeiro em PDF, mas depois vai ser lançado também em mãos. Então, assim, Muito bom. aqui foi uma grande escola, gente. Então, aproveitando esse gancho aí, que o André até puxou o assunto, você é psicanalista e pastora. Esses dois podem se misturar em algum momento ou não? Áreas distintas. Não pode. Não Ah, pode? Na minha Não área pode. profissional não pode, porque existe um código de ética. Sim. Imaginei Não que pode. seria por ética. Então, como é que funciona? Por exemplo, isso acontece muito, essa dúvida, até nos próprios pacientes que me procuram, que a maioria são cristãos. Então, eles acham assim, que o adolescente vai chegar lá e que eu vou impor as mãos, eu vou orar, vou expulsar alguma coisa. Imagina. Expulsar o demônio Luzia já que falando, tá dentro. aceita Jesus aí, Não, meu filho, imagina. vamos orar. Imagina pra os aceitar pais da... Jesus. Pô, ora pela minha filha lá dentro, lá pra outra. Mais ou menos assim. Já vamos batizar Então, aqui alguns aqui existe, nesse gabinete. Existe muito essa dúvida de quem procura os meus serviços como terapeuta. Porque confunde, né? Acha assim, hoje o mercado terapêutico para as pessoas cristãs ele está super em alta. As pessoas buscam até mesmo as pessoas cristãs. Mas gera essa dúvida. Tipo, eu quero ela porque ela é pastora. Então eles acham o quê? Que eu vou atender o paciente, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia junto. Botar um louvor baixinho, É. tocando. Só que pelo código de ética eu não posso induzir ninguém a seguir a minha fé ou dar até entender que eu sou cristã. Não, eu tô lá como uma profissional, eu sou uma psicanalista, sou uma terapeuta. Agora, lógico, a pessoa é cristã e de repente ela me pergunta algo em dúvida que envolve a fé dela, que de repente é a mesma da minha, eu posso até responder, mas eu não tô lá para induzir, não. Então vem cá que eu vou fazer uma oração por você. Entendi. E também tem a malícia. Vai que essa pessoa me pede isso, mas ela tá gravando. É uma maldade, né? Aí é uma maldade, eu sou denunciado porque não pode. Isso é Entendi. código. Então nem se gente. for um cristão Caso chegar ali, aconteça- pô, Luzia, já que Caso estamos aqui... aconteça, a consequência é... Eu sou, tipo, Processada, processada. né? Eu sou- Meu Deus do céu. Porque existe um código de ética. Então, as pessoas elas têm muito essa dúvida. Outra dúvida também é, poxa, mas você é cristão, pastora, estudando psicologia, que antigamente isso é uma coisa que as pessoas tinham muito preconceito. Tipo, todo mundo que estuda psicologia está desviado. A psicologia é coisa do diabo. Que Vai isso, pregar gente? o mundo dentro da igreja. Então, na igreja, o meu terapeuta é Deus. Então, existe muita crença limitante em cima disso, né? Existe muitos mitos em cima disso, até porque existe sim, né? Eu falei no início que quem não é muito firmado na sua fé corre um risco de chegar lá e trazer confusão na mente mesmo. E agora? Eu vou ficar com Freud, eu vou ficar com Jesus, com quem que eu vou ficar? Qual a teoria que eu vou ficar? Que aí você passa a pensar, porque uma inverdade contada durante 5 anos ou 3 anos, ela vai chegar uma hora que ela vai se tornar uma verdade na tua mente. Então, se realmente você não for um cristão alicerçado, que você tem relacionamento, que você tem intimidade com aquele que você decidiu seguir, porque eu também penso o seguinte, se eu decidir seguir alguém, eu preciso saber quem é ele. Eu não vou entregar Sim. minha vida para quem eu não conheço, né? Verdade. Então eu preciso conhecer quem é Jesus, por que ele morreu por mim, por que eu preciso gerar relacionamento com ele. Por exemplo, vocês estão fazendo isso aqui juntos, vocês passam a gerar relacionamento e intimidade. Então, Sim. querendo ou não, vocês passam a conhecer um pouco mais um do outro, né? Seus defeitos, suas qualidades, temperamento e tudo mais. E a mesma coisa quando a gente está em Cristo. Se eu decidir entregar minha vida para Ele, eu preciso conhecer Ele. Eu não posso estar no superficial, somente conhecendo de ouvir falar. Porque o pastor fala que Ele faz milagre. Porque eu ouvi na ministração que Ele curou a mulher do fluxo de sangue. Mas e a sua parte de buscar saber quem é essa pessoa? Por que você decidiu seguir a Cristo, né? A gente não pode seguir a Cristo baseado nas nossas emoções. Porque aí não tem a ver seguir a Cristo com as tuas emoções. Porque senão hoje você está bem, eu vou seguir a Cristo. Hoje eu estou mal, não acredito nele.
Vou ficar com a teoria aqui de Freud mesmo. Aí não dá. Hoje eu sou Muito- cristão, amanhã eu sou freudiano. Porque, na verdade, buscar Crente seguir cadinho. a Cristo é aí o que envolve o espírito, né? Em espírito, você ganha força para quando você for para o teu mercado lá fora, seja lá qual o curso que a pessoa vai querer fazer, podem falar o que quiser, mas não vai abalar a tua fé, porque você sabe, você não está lá estudando fé. Você está estudando uma teoria humanista, ciência. Então não tem a ver com fé. Então, quando impõe dúvida, aí você realmente precisa mergulhar mais em Cristo. Peraí, por que eu tô com dúvida? Se a professora falou isso, tô com dúvida. Então, porque a dúvida tá te gerando o quê? Você não conhece a pessoa. É a mesma coisa de falar mal da sua esposa, você conhece ela, já tá casado com ela, e você falar, e você ficar com dúvida. E agora, será que é verdade? Então, você não conhece a pessoa que tá do teu lado ainda, né? Porque você tem dúvida. Então, andar em Cristo é isso, não pode ter dúvida. A tua fé não tem como você comparar a tua fé com o que você está indo estudar, seja psicologia, direito, ciência, administração. O que é fé, é fé. O que é teoria humanista é teoria, é só teoria. Então, você não tem como trazer muita dúvida. Agora, é aquilo que eu estou falando desde o início, né? Primeiro, você precisa saber quem você está seguindo. Buscar essa Saber quem identidade. está seguindo é a chave. A verdadeira identidade, A né? identidade. Se você sabe quem você é, pode me falar que eu sou pequeno, sou feio, sou isso, eu tô nem aí, eu sei quem eu sou. Aí. Eu verdade. trabalho o meu amor próprio, a minha autoestima. Vai ter dia que eu vou acordar me sentindo gorda, feia? Sim, porque o espírito humanista, ele continua habitando em nós. Então vai ter dia que realmente você pode acordar não tão legal, acordar se achando feio, gordo. Eu baixo queria astral. acordar me achando gordo, mano. Eu queria uma me vez. acordar me Eu achando me magro. sentindo magra, Fala então... Ah, que isso, galera. Vamos botar a autoestima pra cima, vamos? Eu sou lindo. E Já em casa, já chorei. nessa linha de pensamento que você está falando, o que eu vejo muita coisa acontecer, assim, dentro da igreja, uma observação que eu faço, né, de vez em quando, e que já me contaram, pessoas mais velhas e tal, é que é o seguinte, a gente trabalha o que? O certo, é o espírito, que é ler a Bíblia, buscar o Senhor, fazer o jejum, tá certo. Só que, assim, a gente é dividido em corpo, alma e espírito. É isso aí. Então, assim, por exemplo, na minha rotina, eu falo com minha esposa, cara, a gente tem que trabalhar nosso corpo, a gente tem que fazer uma corrida isso aí. sim, a gente tem que comer bem sim, tem que comer legumes sim. É isso aí. Alma, tem que trabalhar a alma também, de vez em quando, senta junto, vamos ver a sériezinha. É isso aí. O que a gente gosta de Trazer fazer? Ou pra quem gosta dopamina, é isso aí. de sair, vai na praia, porque é corpo, alma e espírito. Tá? Tipo assim, a gente tá certo em focar no espírito? Tá certo. Certo. Mas você não vai. Agora- Aí que entra o equilíbrio. Tem que trabalhar Exatamente, os a três. gente tá pegando combustível. Agora, o que adianta eu botar 100 litros de gasolina num carrinho que... Não, não ou vai- não põe tem e alta deixa na potência, garagem, entendeu? Não vai fazer nada. Exatamente, eu tenho que trabalhar o quê? O carro. Conjunto, tá entendendo? Eu né? tenho que trabalhar a Conjunto. carcaça, porque É senão eu não vou conjunto. chegar muito longe. É isso aí. Tá entendendo? Ele não vai ter peso para chegar. Então o corpo, ele é como se fosse nosso carro de alta potência. Entendeu? A gente tem que cuidar dele, tem que fazer manutenção. E o corpo é que Juntar vai os fazer três e poder você dar conta de fazer a tudo, manutenção na pra poder verdade, né? seguir. É a tricotomia que se chama, né? Que é Tricotomia. corpo, mente, eu falo mente, mas é corpo, Mente. Alma e espírito. Alma e alma espírito. e espírito. Então, Sim. a gente cuida dos três realmente, Cuida porque dos o três. corpo fala que o corpo é templo do Espírito Santo e moradia. Se você não cuida dele, vai dar ruim em algum momento. Vai dar ruim. Atividade física, fazer alguma coisa, se movimentar. O humano, ele foi feito para gerar movimento, senão a gente atrofia. O espírito é onde você busca se relacionar em Deus. De repente você não consegue estar na tua casa orando, mas, cara, Denilson, mandei uma mensagem, preciso que você me ajude agora, hein? Ora aí, porque está acontecendo isso. Mas você em espírito ali, mesmo trabalhando, você está em espírito, em conexão com Deus. Então é o teu espírito. O teu espírito ele vai estar bem alimentado e com combustível quando você se relaciona com Deus mesmo. Sim. E o corpo é isso. O corpo é a alimentação, é o quanto você gasta com o teu corpo de fazer exercício. Porque a gente entra também numa linha, não. Vou só alimentar o meu espírito. Tá aí o restante. Você mora numa terra, você precisa do teu corpo para muitas coisas. Você está em dia. A saúde precisa de tudo, né? O Espírito Santo ele precisa habitar num corpo saudável. O corpo tem que estar saudável. Então, realmente é isso. A gente é o que come. Então, o que eu tenho comido? Eita. Né? Que às vezes, Glória a tô muito Deus. saudável, Fica essa tô muito pergunta aí. magrinho. Às vezes não. O magrinho também ele tem algumas Escreve falhas nos comentários o também. que vocês são aí, o que vocês andam comendo. Eu tô tentando mudar, tá, gente? Reeducação alimentar. A gente tem que estar aí também trabalhando isso, mas e focar nisso aí. E a mente e a alma é isso.
Eu não posso buscar Deus baseado nas minhas emoções, que é a minha alma. Sim. Que é aquilo que eu falei, se eu tô bem hoje, eu vou buscar Deus. Hoje eu não tô tão bem, hoje eu tô triste, tô melancólico, não quero assunto com Deus. Ele é um mau pai, ele não é um bom pai para mim. Então, Tá vacilando. a gente não pode basear nossa fé baseado nas nossas emoções, que é a nossa alma. Que aí onde entra a alma fragmentada, a ansiedade, o medo, assim, do pânico, pavor noturno, aí por aí afora. Então é isso. Meu Jesus. Criançada fica tipo... A mente. A mente. A mente. Caraca, Esquentando e não Nossa dorme. mente, essa conversa tá me levando a outro nível. Eu vou falar aqui que Luzia, ela já citou algumas anteriormente, que ela participa de outros projetos, que é interessante, né? A gente até deu uma pesquisada, a gente foi no seu Instagram, deu uma stalkeada assim, Já deu lá uma estoqueada. que ajuda mulheres, né? O foco, né? De ajudar as mulheres. E uma desses projetos é o Palavra de Luz. E a gente queria que você explicasse um pouco pra gente, pra quem tá assistindo, o que é o Palavra de Luz. Vamos lá. Como é que surgiu Palavra de Luz? Palavra de Luz tem 3 anos ou 4, vai fazer 4 anos. Ele começou bem no início da pandemia, então ele tem 3 anos. Foi onde eu comecei com um canal no YouTube, fazendo os vídeos. Criei um canal no Telegram, onde eu faço... O Telegram funciona até hoje também, faço devocional todos os dias. Existe um grupo lá que era somente para mulheres, mas tem homens lá também. E quem quiser entrar no grupo Telegram? Tá tudo lá na bio do Instagram, do Palavra, do Luzia Palestrante. E o canal no YouTube, qual é o nome? É Palavra de Luz. Ah, Botou show. Palavra de Luz. Que é vídeo, é podcast também, né? Marcelinho vai jogar o link lá. É, Só clicar, não, Marcelinho? Tá na bio aí, galera. tá na bio. Palavra de Luz também é podcast, né? A gente deu uma pesquisada lá, eu vi. Que também tá sem... Eu não tenho feito muito vídeo, porque tem hora que a gente precisa parar onde entra o equilíbrio. Sim. Para ver o que você vai querer focar. Eu gosto muito de fazer isso, mas como eu preciso estudar, trabalhar também, vocês também não pesquisaram, eu ainda trabalho no ramo de beleza. Aí, ó. Deixa sua alma bonita e sua Eu sou beleza. empreendedora no ramo da beleza há mais de 13 anos. Já vou É um amenizar, né? mercado Tô precisando um pouquinho. que acho que daqui um ano, uns 2 anos, eu de repente não vou estar mais trabalhando nessa área, né? Ainda vai existir o Luzia Coifé, com outras pessoas trabalhando lá no meu Sem a canal. Luzia. Sem a Luzia. Ah, Porque, na poxa. verdade, o que acontece? Quando a gente decide buscar uma outra profissão, isso tem a ver com sonhos, com Sim. projeto. Alguém esses dias me perguntou, uma paciente me chegou no consultório perguntando a diferença de propósito e sonhos, ou metas, agora eu não lembro. Então a gente precisa focar e ter metas, porque se a gente não ter metas, a gente não conclui nada. E criar metas que você vai conseguir concluir. Porque se a gente cria uma meta muito grande, a gente não vai dar conta e vamos ficar frustrado. E a frustração, ela é uma grande roubadora de sonhos. Porque uma vez deu errado, então não vou tentar mais não, tá vendo? Isso não é pra mim, isso é uma grande mentira. Porque se você tem um projeto, se você tem um propósito, se você já identificou qual é as tuas habilidades, a sua vocação, você vai querer focar nisso. Então, por um tempo, ainda está sendo, eu gosto muito de trabalhar no ramo de beleza, né? Muitos anos trabalhando, mas eu descobri que eu tenho a vocação para trabalhar na saúde mental também. Então, vai chegar um tempo que eu não vou conseguir estar no salão e trabalhar na saúde mental. Por enquanto, ainda dá. Ainda dá. Não estou todo dia no salão, eu trabalho mais sexta e sábado, porque eu tenho aula todos os dias na faculdade. E tem estágio na faculdade, você tem que fazer trabalho, por aí afora. Então, teve alguns projetos que eu, dei uma desacelerada, gravar vídeo pro YouTube, fazer gravação. Eu convidava pessoas também para ir lá no canal do YouTube, acho que umas 3, 4 pessoas. Então, eu entendi que eu precisava parar por um tempo. Se eu criei uma nova meta, então eu preciso chegar lá e eu preciso ter foco. Fazer a transição de carreira, né? Então, eu tô nessa transição, e que não é fácil. Qualquer transição, ela não é fácil. Mas eu acredito que daqui 1 ano e meio a 2 eu não tô mais no ramo de beleza. Então, eu vou estar mais nessa área, que é o que eu amo fazer. Que é dar palestra para mulheres. Eu sou até convidada para fazer palestra em escola, mas eu entendo que não é que eu não vá dar, mas eu entendo que não é muito minha praia. Mas até que eu já fiz, as pessoas gostaram. Mas eu também
não é uma linha que eu vou querer seguir, tipo a área de escolar. Dei palestra no médico de família para pessoas que sofrem de diabetes, hipertensão. Então, nessa caminhada, você é convidado para muitas coisas. Você até vai. Aí, quando você vai lá e faz, você fala, cara, não é muito isso que eu quero. E é normal, porque você está se descobrindo ainda dentro desse mercado, que tem um leque. Tipo assim, não, vou fazer de tudo um pouco. Não, porque aí tem aquela questão que eu falei do sanguíneo, você não vai concluir nada. Vai ficar tudo parado, Vai um monte de ficar tudo projeto. parado, Um monte de projeto entulhado. parado. Né? Então, qual é o projeto? O e-book é trabalhar com a experiência da mesa, é fazer palestra. Né? Esse ano de 2022 eu dei muita palestra em seminário, em retiro para mulheres. Então, assim, é coisa que eu amo fazer, eu gosto. Inclusive, o próximo tópico seria sobre a experiência da mesa. Tem muita gente que não conhece. Agora você pode... Sua oportunidade de contar um pouco. O projeto Experiência da Mesa também tem 3 anos. Ano passado eu dei uma parada, fiquei uns 6 meses sem divulgar, porque eu precisei, também por motivos da graduação de psicologia. Tem alguns semestres que são muito puxados e requer muita dedicação mesmo para você ler artigo, ir para o seminário. Então, eu não pude dar muita ênfase e eu fiquei uns 6 meses. Eu falei, cara, eu não vou mais querer trabalhar com experiência da mesa. Não vou mais trabalhar com palestra nesse sentido, muito para a igreja ou para retiro. Eu falei, não, acho que eu não vou querer mais. Mas... é aquilo que eu tô falando, né? Quando você cria um relacionamento em Deus, eu falei, Senhor, se for da tua vontade que eu continue, vai chegar os convites, se não, também tudo de boa. Eu fiz bastante, falei, agora eu vou descansar. E passaram 6 meses, começaram a vir os convites. O primeiro foi para um congresso de jovens. Que palavra que eu vou levar para jovens, gente? Mas enfim, foi um grande desafio, mas foi benção. Imagina. E de lá para... depois desse, eu fiz mais uns 8 ou 10 palestras. Caraca. Até dezembro. Caraca. Aí janeiro eu comecei fazendo. Aí fevereiro eu não abri agenda, porque eu falei não, porque eu tinha outros projetos da faculdade para colocar. Até essas questões mesmo, com o que eu vou trabalhar? Porque é um leque, chega muita informação para você. Então, se você não parar por um tempo e falar, cara, para que lado eu vou? Tem uma frase que é muito interessante, vocês devem conhecer, porque é uma frase que várias pessoas falam e é do filme Alice. Uma frase que a Alice fala, ela tá perdida, né, aquela coisa toda, e o gato ela pergunta pro gato se ele pode ajudar ela. E ele pergunta, posso, para que lado você quer ir? Ela, eu tô perdida. E ele falou, então, para quem tá perdido, qualquer caminho serve. Caraca, isso é profundo. Então, se a gente não souber para que lado a gente quer ir, qualquer caminho serve. Eu posso dar palestra para várias coisas. Só que, cara, se eu não chegar no momento e falar, cara, é com isso que eu quero trabalhar e não buscar especialização, eu vou ficar uma pessoa rasa e vai chegar uma hora que eu vou me frustrar também. Nada vai pra frente, resultado. Né? Porque não vai pra frente. E se a gente não vê resultado, eu gosto de ver resultado das coisas. Eu gosto de ver fruto. Então, a experiência da mesa é uma coisa que tem muito fruto. São mais de 800 mulheres, eu acho, ou 900, já nem sei mais. Caramba. Já foram ministradas, porque evento de mulheres é onde as mulheres, cara, elas vão. É 100, é 80, é 90 mulheres, é 60 mulheres, é 150, é 120. Então, eu já nem sei se é isso ou até mais. São bem reunidas, né? Porque, por exemplo, igual tem aqui tem conferência de mulheres. Não, mas então, uma conferência que fica cheia. Às vezes tem 90 mulheres aqui numa conferência. Faz um culto de mulheres, sei lá, tem 50 mulheres. Então, cada igreja, cada localização, eu percebo que São Gonçalo, as mulheres são até mais conectadas nessa questão, porque quando a gente vai para São Gonçalo, as igrejas são muito mais cheias. São Gonçalo não, cara. Dá uma alô pra São Gonçalo aí. Fala São Gonçalo. Não, você não, Gênero. Tá bom, veio de lá. Eles são mais conectados, eu acho, com essa questão. Então, muito forte, bom amigo. E fiz, acho que 4 retiros de mulheres também, que eu fui convidada para fazer a experiência da mesa. Agora, em agosto, eu vou para Chapecó, que isso, Santa Catarina, para levar a experiência da mesa. Levar o Kiko também. Abril, agora, eu tenho uma experiência da mesa também para fazer. Então, assim, aquilo que a gente acha que não vai dar certo, as circunstâncias vai te mostrando, não, esse é o caminho. Então, tipo, por um tempo eu não queria fazer mais. Eu fiz 6 meses sem querer abrir agenda e nem divulgava. Mas depois os convites foram chegando e vai chegando.
Outros eu consigo atender, outros não, porque às vezes é sábado pela manhã e eu não consigo ir, Eita. porque eu preciso trabalhar também no salão, porque eu preciso pagar os boletos, né, gente? É. Todos nós. Papai ainda não mandou o Todos dote nós. ainda, Não né? mandou ainda, Ninguém então, aqui assim, sofre de adultez, né? Ó, mas se quiser mandar o Pix. E tem algumas congregações que às vezes não pode, eu não cobro, né? Mas às vezes ela não pode te dar uma oferta, às vezes ela paga o seu translado. Então, para eu abrir mão de não trabalhar sábado, pelo menos uma oferta eu teria que receber, né? Então, às vezes eu não consigo... A experiência da mesa, alguém te chamou pra fazer parte ou você fundou junto com alguém? Não, eu fundei sozinha, na verdade. Ah, você que fundou Eu fundei na pandemia. a experiência da mesa. Existe, a fundadora é lá dos Estados Unidos, a Sim. Deve, esqueci o nome dela agora, mas é Deve alguma coisa, Deve ela já até mesmo. faleceu no final do ano passado, se eu não me engano. Ah, Mas o interessante é que nem o livro dela eu tinha lido. O Espírito Santo, quando eu criei o Palavra de Luz, ele ministrou assim, fortemente no meu coração falar sobre a experiência da mesa. Criar essa unidade, a mesa. Então, a mesa a gente gera... É uma mesa em si. Mesa em Hoje em si, dia ela já não gera dá tudo. mais, né? Ela Tipo, gera intimidade, reunião, A mesa trabalho. é um nome metafórico. Sim, por exemplo, pô, 60 pessoas, Jesus, ele sei lá. quando ele ia conversar com seus discípulos, era ao redor da da mesa. mesa, Ele repartia Real. o pão e tudo mais. Então, lá em Êxodo, se eu não me engano, lá Deus ele deixou as medidas certinhas para construir a primeira Sim. mesa. Então, quando ele ministrou isso, eu falei, meu Deus, eu não tenho nem louça para pôr numa mesa. E realmente eu não tinha, porque eu nunca nem me liguei. Tipo, na minha casa sempre teve mesa. Todo mundo sentava à mesa para comer, mas cada um com sua cor de prato, seu talher diferente. E Galera, tá tudo certo. Bia com pratinho Mas ele da queria Hello Kitty. Cada um com seu ele copinho de queria requeijão. algo diferente. E eu me dediquei a isso, né? O que ele queria. E ele foi conectando as pessoas. Isso tem até essa história toda, gente, no e-book. Aqui não dá para contar tudo, mas no e-book vai ter lá a história Já toda. fiquem como ligados que aí. foi, as pessoas que Deus levantou para estar junto comigo, de parceria, para ajudar e tudo mais. Aí, ó. E hoje ela tá há 3 anos, né? Aí 3 anos de fluindo, experiência da mesa. experiência da mesa. O que gerou-se um ministério. Né? Pessoas falam, isso é uma igreja, é um ministério. Não, eu faço parte do Ministério Cedro. Isso é um ministério a qual o Senhor ministrou para que eu criasse. Mas isso não quer dizer que é um ministério fora da Cedro. Ele engloba a Cedro. Né? Porque hoje também sou líder de mulheres, dou célula de mulheres, então, querendo ou não tem como fugir da mesa, né? Na célula todo mundo senta onde? À mesa para comer. A gente está aqui o quê? Conversando? Na mesa. Ei, Então, garoto. mesa, a gente gera relacionamento, intimidade, comunhão, Verdade. conversa sobre negócios, algumas vezes discussões, brigas, divisões, né? O Bem sócio não colocado. quer. Então, Mesa. a mesa é Bem para colocado. isso. Então, tem gente, já teve mulheres que choraram muito na experiência da mesa que nunca tiveram uma mesa, desde a sua infância até Caraca, hoje. sério? Sério. E que a partir eu daí tenho elas isso. me mandaram testemunho, que elas passaram a comprar a mesa para ter, né, que seja uma mesa de 4 cadeiras, que não importa como que é a mesa. O importa é o simbolismo que essa mesa vai ter para tua vida. Então, tipo assim, a Caraca. pessoa ela nunca foi ensinada. Tipo, eu nunca fui ensinada pela minha mãe montar uma mesa. Eu nem lembro se na minha infância a gente sentava à mesa. Tipo, sentava todo mundo no chão, era muito filho para todo mundo comer. E Cada um num tudo canto da certo, casa. Cada um no canto da casa, tá tudo certo. Então, quando Deus ele me deu esse projeto, eu falei, cara, eu nunca nem sentei na mesa na infância, eu não sei nem como é que é isso. Então, quando ele dá também um projeto, ele te habilita e te conecta as pessoas para isso. Então, eu acredito que quando é dele mesmo, as coisas fluem melhor do que quando a gente cria com as Verdade. nossas próprias mãos. Lógico que ele é um bom pai, e se ele vê que esse projeto ele vai te acrescentar mais e mais a ele vai realizar. Agora, cara, ele conhece o nosso passado, presente e futuro. Se ele vê que lá na frente isso vai te afastar dele, a gente vai estar semeando uma semente que ele não vai regar. E o bacana disso é que a gente enxerga um padrão, que a gente entrou aqui na linha de raciocínio sobre o propósito, né? Aham. Então você vê que, por exemplo, se você for puxar lá na Bíblia lá, Davi ele estava pastoreando as ovelhas, É isso aí. certo? Estava pastoreando ali e tal. José ele ajudava os pais, certo? Você, no seu caso aí, você está no salão ali e tal. E na jornada apareceu o quê? Apareceu a luz. Olha, É isso isso aqui aí. que eu gosto, isso aqui que eu quero, Deus te chamou. Ou seja, pra gente que é jovem, a gente já tem que pegar essa chave, Já que é tem o que quê? pegar as chaves. Não adianta eu ficar no sofá vendo Netflix. Ih, acabou a escola, acabou a Não faculdade, eu vou tem. ficar de boa. É. Então você tem que estar o quê? Trabalhando. É isso aí. Porque quando você está trabalhando, aí sim não.
eu vou chamar isso aqui. É. Tá entendendo? Eu nunca vi Deus chamar alguém que tava lá de boa. Desocupado. Deus não chama ninguém Jogando desocupado. videogame. Ninguém que nunca tava vi. dormindo Não. falou, acorda aí, vai fazer um Acorda bagulho aí, ali. vamos fazer. Vai fazer um bagulho ali pra mim, pô. Então a gente, ao mesmo tempo que tem que estar trabalhando, É outra isso coisa aí. que também juntou com a sua vida é estar sensível ao Espírito Santo, Tem que que a estar gente entra o quê? sensível. No Espírito, É isso aí. certo? Então a gente vê que entra de novo no jogo dos três, do É isso corpo, aí. alma e espírito. É o Isso aí. trabalho, É isso a alma aí. ali em dia e o Espírito Santo isso para aí. poder conduzir na jornada. E aceitar a nossa jornada, porque, por exemplo, tem gente que tem vergonha da sua história de vida, Uhum. né? Das suas origens, de onde você veio, dos seus pais, como é que foi a sua infância. Então, uma das chaves também que mudou muito a minha vida, a minha história, foi quando eu aceitei a minha jornada de vida. Porque às vezes a gente, cara, quando é adolescente, então a gente tem muita vergonha. Aí eu vou falar porque eu moro em comunidade, aí eu vou falar que era minha mãe, ai que vergonha, meu Deus. Então a gente começa a entrar num caminho muito perigoso. E quando você se torna adulto, uma certa idade, você ainda não aceitou a tua história de vida e nem a tua jornada. Então você passa a ser um adulto sem fruto nenhum, porque primeiro você precisa reconhecer que você tem uma história. Seja ela é boa ou ruim, é tua história. E ela é única, porque ela é nossa. Ah, nasci numa família pobre, morei em comunidade, né? Precisava catar lixo para vender, para estudo. Isso tudo eu passei, tá, gente? Sou filha de 10. 10? 10? 10 pessoas? 10 pessoas, são 10 Caraca. filhos, eu sou a penúltima. Então, Caraca. os irmãos mais Meu velhos, de uma Jesus. família muito E vê humilde. Não tive pai presente, então a família muito humilde. Os mais velhos, eles iam pra rua catar cobre pra vender, ferro velho. E eu, por ser a irmã mais novinha, chegava toda suja, porque eles me levavam junto, ficava lá brincando com tudo. Então, assim, chegava toda suja, de graxa, de um monte de coisa. Então, eu não tenho vergonha de falar. Mas, se você perguntar, você passou fome? Não, nunca passei fome. Você tinha uma casa? Sim, nunca morei na rua. Então, assim, não tive um pai presente? Não tive um pai presente. Mas chegou uma fase da minha vida e que eu percebi que um pai fazia muita falta. Na adolescência, a gente passa a ver muito isso. E a gente vê os nossos amigos, vê como é que o pai se comporta com ela, né? Minhas amigas com o pai se preocupavam, não podia, elas tinham que pedir pro pai. Eu falei, cara, eu não preciso pedir pro meu pai, que primeiro que nem pai eu tenho. Vou pra onde E eu eu já quero. trabalhava, eu vou pra onde eu quero, eu trabalho. Né? Desde Sim. 14 anos eu trabalhava. Então, Formando independência. fui gerando independência e amadurecendo, só que isso é um perigo. Quando a gente amadurece fora do tempo, você deixa de viver coisas da tua idade. Sim. Então, quando eu Olha vi aí. aquilo, eu falava, cara, eu precisava de um pai também. Que se eu tivesse um pai, eu não precisaria trabalhar. Eu não ia precisar ir para a escola à noite, trabalhar de dia, estudar à noite. Então, você passa a se comparar. Isso é muito ruim. Então, você chega a uma idade que você, tipo, agora eu tô num bom emprego. Ai, que vergonha, não vou falar nem que um dia eu não tive pai. Aí você começa a ter vergonha da tua história. Aí você fala, cara, quem é você? Aí você fala, eu sou assim, eu moro ali. Pronto, tá, mas lá atrás, quem era você? Então, quando a gente passa a aceitar a nossa jornada e entender que pessoas vão ter coisas que eu não tenho e eu vou ter coisa que ela não tem, é Tá tudo normal, bem. tá tudo bem. Deixa eu ver. Então, Caraca. você aceita a tua jornada, você identificar do que você tem medo, quais são as tuas angústias. Pô, as minhas angústias é porque eu sofro de muita rejeição. Tá, mas da onde vem essa rejeição? Da onde vem tanto medo e tanta vergonha? Aí a gente passa a numerar, né? Como se fosse uma árvore ali, geológica que chama, né? Você vai grifando ali, cara, entendi. Meu lar só tinha muitos irmãos e uma mãe. Cadê o chefe da família que não tinha? Não tinha Por ninguém mais que os dava uma- irmãos mais velhinho trabalhando, ia trazendo sustento, mas você não tinha aquele que te dá o destino, né? Então isso, para quem cresce sem uma figura masculina que é o pai, você acaba transferindo para uma outra pessoa, no caso para o meu irmão mais velho, né? Então você transfere essa figura paterna para algum homem mais velho da tua família, no caso era meu irmão. Então, tipo, eu cresci sentindo muita falta do meu pai, por um tempo também não. Eu não tive tanta, tipo, marcas da paternidade. Mas quando eu vim para Cristo, eu entendia que eu tinha dificuldade de me relacionar com Deus. Deus Pai. Porque a gente só se relaciona com Deus Pai quando a gente tinha um pai presente. Então eu sei como que meu pai me tratava. Então ele vai me... Na minha mente, eu sei que Deus vai me tratar como meu pai me tratava. Se ele foi um péssimo pai, eu vou entender que Deus é mau para mim. Ele só vai abençoar outras pessoas. Eu não sou merecedora. Então a gente passa a entender realmente essa falta do pai quando você vem para Cristo.
Aí você precisa criar relacionamento com Deus Pai. Quando a gente não tem o Pai, como é que vai fazer? É mais dificuldade, porque você não teve um pai. Como que eu vou chegar para Deus e dizer que ele é meu pai? Então, você foi um péssimo pai também para mim, né? Porque você me deixou catar lixo, me deixou com restrição alimentar. Então, você acaba jogando um monte de culpa para Deus. Cara, Deus é muito mal para mim. Então, ele foi um péssimo pai para mim também. Até para você tirar essa desvincular essa imagem de Deus com o teu pai terreno, leva-se um tempo. Sim. Então, isso depois aí foi até uma área que eu sempre tive muita dificuldade. Olhar pra Deus e falar, pô, cara, ele não é igual ao meu pai. Não, pois é. Pai, te amo, tá? Brincadeira. Não, eu também tenho problema paterno até hoje. Então a gente cria essa dificuldade. É uma luta diária. Não, incrível, você vê como é que as coisas se ligam, né? No meio da conversa, era realmente que a gente ia falar com ela sobre problemas que você teve antigamente. O pessoal vai ver, Luzia ajuda outras mulheres, pá, mas, pô, não sofreu nada sem a fácil. Mas o pessoal não sabe a história da Luzia antiga, até chegar a esse ponto de ajudar outras mulheres. Porque na verdade a gente só pode ajudar em áreas que você foi restaurada, né? Tipo, você sofreu algo, né? Então você se permitiu ser reconstruído. Então você vai poder ajudar, vai poder reconstruir outras pessoas. Primeiro você se abre, você se conhece, você entende, aceita a tua jornada e Deus ele vai fazer a obra completa. Ele vai entrar com a reforma total dentro de nós. Ele vai, não é só na sala, né? Eu costumo dizer, como a gente é casa, então como é que é a nossa casa? A gente tenta deixar a sala arrumada, né? E se a bagunça, joga pro quarto, joga pra cozinha e vai embora, para as visitas entrar. Só que quando a gente deixa Deus só como visita, ele só vai ficar na sala. E os outros cômodos que ele precisa reformar e trazer a cura? Então, a gente precisa entender que se eu sou casa, ele precisa entrar em todos os cômodos, todos. Aí ele vai entrar com a reforma total. Ele vai restaurar paternidade, identidade, rejeição, traumas. Então, por que muitas pessoas que estão dentro da igreja, elas continuam com seus traumas, com as suas demandas? Porque ela só deixou Deus entrar até a sala. A bagunça, ela ainda não deixou. Então, feridas que não são curadas, elas não viram cicatrizes. Essa é a verdade. Ela vai continuar sendo ferida. Quando tocar, ela vai sangrar de novo. Agora, quando a gente deixa essa reforma ser feita por Deus, aí vai virar cicatriz. A cicatriz, ela não dói. A gente sabe o que foi, não é? Tipo, eu tenho cicatriz dos partos das minhas filhas, se eu toco, não sinto dor. Mas eu sei o que foi. Foi o parto. Você te lembra ali? Me lembro, mas eu não sinto dor e não vai sangrar mais. Então, as feridas, a gente precisa deixar Deus curar de fato e de verdade para que elas se tornem cicatrizes. E no caso dessa reforma aí que você está falando, assim, essa reforma, que às vezes a gente fica muito confuso. Às vezes, antes eu ficava muito confuso sobre isso. A gente fala, não, a gente tem que esperar a reforma de Deus ali e tal, e tem que ter fé que vai acontecer. Isso aí é óbvio, certo? Só que aí a gente cai naquele tradicionalismo. Pô, beleza, vai ter reforma, mas aí eu vou fazer o quê? Eu vou ficar parado? Não vou buscar ajuda de um profissional, de um psicanalista? Não, tem que ajudar. Será que eu deixar Deus fazer a reforma, eu permitir que alguém capacitado, com especialidade naquele problema que eu tô, me trate, eu tenho fé que vai funcionar? Não, aí olha só. Certo? A reforma. Ponto, hein, meu amigo? Essa é uma pergunta muito, muito boa. Porque o que acontece? Uma reforma, o que uma casa? Ela precisa de uma reforma, quem vai reformar essa casa? Quem são os peritos? Toda reforma precisa de peritos. Os peritos são o quê? O pedreiro, o arquiteto, o engenheiro. Então, tem os peritos. Por exemplo, tudo que a gente vai precisar na fé, você vai precisar de um mentor. Quem é o mentor? Pode ser o pastor, pode ser o teu líder da célula, vai te orientar em algumas áreas. Tem áreas que ele não vai conseguir acessar, que realmente você vai precisar de um profissional. Um terapeuta com base psicanalista, comportamental, por aí afora. Tem de tudo hoje aí no mercado de terapeuta. Tem terapeuta que trabalha com hipnose, trabalha com PNL, trabalha com muitos. Então é um leque. Outra coisa que está muito em alta aí fora também de terapia é constelação familiar. Então, tem de tudo. Coisa pra caramba. Só que a gente precisa... tem um leque. A gente precisa ter muito equilíbrio com quem que eu vou. Né? Por exemplo, eu preciso de um terapeuta. Procura alguém que já faz terapia. Poxa, como é que é seu terapeuta? Não sei o quê. Cara, ele é top, faz não sei o quê. Então eu vou querer.
ele trabalha com hipnose, ele trabalha com coisa esotérica. Não, peraí, eu quero um profissional para cuidar da minha alma. A parte espiritual, você já tem a tua fé. E é o Espírito Santo ali. Então, para não misturar, porque tem muita mistura aí fora. Então, a gente precisa de um profissional. E até lembra que eu falei da ética? Sim. Na ética, você não pode trabalhar com... Hoje, a hipnose, alguns psicanalistas eles trabalham, mas que nem tanto mais. Não estão trabalhando tanto com a hipnose, não, mas coisas de esoterismo, que mais que tem aí, gente? É tanta coisa. Mas que envolve, vai mexer no teu espírito. O teu espírito você não precisa se você é uma pessoa que já exerce a tua fé aqui. Você não vai precisar. Quer mais espírito para quê? Então, essa reforma, você vai precisar de peritos na área. Porque, de repente, você tem um exemplo muito clássico. Você, de repente, tem algum déficit de atenção. O pastor, ou eu como pastor, eu não vou identificar. Vai precisar de um profissional. Então, de repente, ele ora, ele faz propósito junto com você, mas você não consegue romper em alguma área comportamental ainda. Então, você vai precisar de um especialista fora. Então, essa reforma, não, pela fé Deus já reformou. Não, claro que pela fé sim, mas pela fé quando você se movimenta, muda comportamento. Porque a fé sem obras? Não tem como. Tem uma certa ignorância, hein? Eu acho que posso falar ignorância, né? Que o pessoal fala, não preciso, Deus vai curar de tudo. Não preciso tomar remédio, Deus vai me curar de tudo. Tipo assim, um grande erro, tem né? coisas que a gente precisa, tipo remédio, alguma medicação que a gente Eu tenho pacientes que eu falo, você precisa procurar um psiquiatra, porque até para eu trabalhar as emoções dele, ele precisa de uma medicação naquele momento para trazer um equilíbrio, porque senão ele não consegue assimilar o processo da cura ali. Ele não consegue, ele está agitado. Então, ele vai precisar de uma medicação. A mesma coisa que quando traz aqui para a nossa fé, né? Eu vou fazer um atendimento pastoral, mas a pessoa ela sofre, ela é esquizofrênica, ela é uma maníaca, obsessiva, não sei, algum transtorno. Se eu não identificar isso nela, eu vou orar, vou expulsar demônio, vou fazer tudo e ela não vai mudar o comportamento dela. A gente já teve alguns casos aqui parecidos, porque precisaria de um profissional junto. Porque o profissional vai trabalhar a alma dela e eu vou trabalhar o espírito dela. Então, é cada um na sua demanda, cada um na sua área. Lógico que tem gente que, cara, Jesus, ele tem o poder de curar tudo se ele falar assim, cara, eu vou te curar, você não vai precisar ir em profissional nenhum. Eu creio também. Mas eu creio que existe propósito naquilo também, no teu processo de cura, porque vai ganhar força para o teu propósito. De repente você vai ter autoridade para falar nisso. Olha, eu sofria de depressão e devido à minha busca em Jesus, né, a ajuda do terapeuta, a ajuda do psiquiatra, eu fui curado. Eu creio na cura também através de uma pessoa, por um tempo, tomar medicação para trazer um equilíbrio até para que o pastor possa ajudar essa pessoa. Porque senão essa pessoa ela é desequilibrada, ela não assimila aquilo que você fala. A mente dela está vagando. E até a gente está falando de mente passiva aqui, né? Então, há casos e casos. Então, tem muita coisa, ou muitas coisas, que são crenças limitantes. As pessoas colocam uma coisa na cabeça delas e não tiram, né? Então, elas ficam dentro das igrejas, mas elas não conseguem ter uma vida plena, uma vida em abundância, que foi para isso que Cristo veio, né? Tem até uma questão que eu analiso muito na palavra mesmo, entendeu? A gente está falando aqui sobre a fé, que a fé sem obras é morta. Muita gente ouviu esse versículo. Então, a gente associa o seguinte, Jesus estava lá com os discípulos, estava lá uma multidão, estava todo mundo com fome. Show. Cara, Jesus, ele podia ou não podia, do nada, trazer um pão, trazer uma água do nada, do vento? Poderia. Show. Quando na festa lá acabou o vinho, né? O casamento importante, acabou o vinho. Daquele trabalho todo de buscar água. Exatamente, mas aí ele, não, cadê as águas? Enche as talhas de água. É lá, o pão, cadê? Tem quanto? Tem 5 pão, 2 peixes? Isso aí. A movimentação do pessoal. Ou seja, precisou de um elemento para o milagre acontecer. É isso aí. E o movimento das pessoas. Exatamente. É aquilo que você perguntou, tá? A reforma vai vir, mas eu preciso estar parado, esperando. Exatamente. Não, você precisa se movimentar. Porque a fé, é aquilo, a fé sem obras não existe. É morta. E outra coisa, o que é natural é pra gente fazer, que é o se movimentar. O que é sobrenatural deixa que Jesus vai fazer. Então tem coisas que a gente precisa fazer a nossa parte, porque ele vai fazer a dele. Ele vai fazer, assim, sem sombra de dúvida. Mas enquanto você também não se movimenta, aqui fora, né? As pessoas que não creem muito em Jesus, essas coisas, elas falam que você se move, o universo se move. E é uma verdade. Sim. Se você começa a se mover num pequeno
propósito, um pequeno projeto, daqui a pouco esse projeto ganha força. Se está dentro da tua missão, esse propósito de vida, ele cresce. Às vezes você não faz nem tanto esforço, as coisas acontecem, chega pessoas que vão te ajudar, o Senhor te conecta às pessoas que vão te levar para outro nível. Então, é isso, mas se você não se move, não, eu tenho um projeto de fazer isso aqui que a gente está fazendo, mas se você não compra o microfone, se você não compra as câmeras, se você não... E aí, vai sair quando do papel? É igual a gente que quer passar no Enem, mas não estuda, né? Não estuda. Deus, eu quero passar no Enem, tá? Aí fica em casa dormindo. Quero ir pra faculdade, tá? Mas você tá se preparando pro Enem ou até mesmo pra vestibular pra faculdade privada? Tipo, eu não fiz Enem, mas eu fiz vestibular na faculdade privada. Fiz pra 3 e fiquei na Universo, que foi onde eu ganhei o maior desconto. Mas eu precisei fazer minha parte. Senhor, eu quero muito fazer faculdade. Moça, bate na porta, tem uma bolsa aqui pra você. Se fosse assim, você tem né? que fazer a sua parte. Não tem como, gente. Não tem como. Mesmo que a gente esteja em Cristo, os milagres acontecem, mas precisa fazer a tua parte. Caraca, obviamente tá explodindo de informação, cara. Não, calma aí. Glup. A voz tá sumindo quando vai sumindo assim. Não, então, tem um ponto aqui que eu quero tocar pra Luzia, grande Luzia, que agora quero que você direcione o pessoal que tá assistindo a gente. O pessoal que sofre com problema aí de frustrações, né? Comparação, desilusão amorosa. O pessoal tá muito ferido aí, que nem você falou lá no culto, né? Guardando isso aí. Queria que você desse algum conselho de algum hábito, alguma decisão, algum acompanhamento para essa pessoa fazer. Então, com certeza deve ter alguém assim assistindo a gente. Decepção moral, o que acontece? A gente também tem uma crença muito limitante em questão de o outro te fazer feliz. Em busca da, né? Eu aposto até para vocês sobre busca da felicidade. A felicidade é uma coisa muito pessoal nossa. A gente precisa estar feliz com a gente primeiro. O outro, ele não tem esse poder de te fazer feliz. Ele vai andar junto com você, ele vai te fazer bem, ele vai te trazer alegria em alguns momentos, mas o poder de te fazer feliz ninguém tem. Porque enquanto você não está bem consigo mesmo, que é aquela parte que eu falei de se conhecer, trabalhar o amor próprio, né? Como que você se vê, a tua autoimagem. Então, essa questão eu namoro há tanto tempo, hoje a gente terminou e tudo mais, eu estou muito triste, estou magoado. É normal, desilusão, o primeiro amor, as paixões. Agora, quando não se torna normal é quando você se paralisa nos primeiros nãos da vida. O que acontece? A gente não é preparado para o não, para as frustrações. O que vem as frustrações? É quando você recebe um não. Isso acontece quando os pais ou mimam demais a gente, ou as pessoas fazem tudo, né? As mães, às vezes os filhos, principalmente os homens, falar para os homens. Eita. As mães, elas costumam super proteger o filho com os homens. E as meninas, elas já são meio que doutrinadas para ser dona de casa, né? Tanto que ganha boneca, ganha fogãozinho, panelinha, essas coisas. E os meninos é carrinho, não sei o que. Então, numa casa que tem menino e uma menina, a mãe geralmente faz o prato do menino, vai lá e dá na mão dele. Isso vai crescendo e vai lá dando o prato. E a menina, ela já tem que se virar e lá fazer o prato dela. Eita. Então, quando esse menino cresce, ele cresce um pouco sem autonomia e inseguro, porque ele não tem autonomia, ele não sabe fazer as coisas. Então, quando ele vai se relacionar com uma mulher, ele vai buscar nessa mulher característica da mãe dele. Da mãe, isso que é um problema grande. Aí não vai dar certo. Tá ruim. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque a esposa, por mais que ela o ame, que ela goste de te servir, ela não vai ser sua mãe. Você não casou com a sua mãe. Você casou com uma mulher, uma companheira. Ou você está namorando com uma menina e que ela tem qualidades e defeitos, mas ela pode errar assim também como você pode errar também. Agora, as desilusões amorosas, elas acontecem. Tem casamento de 30, de 50 anos que estão se acabando hoje e as pessoas não estão preparadas. A diferença também é quando você cria uma cordependência em alguém. Essa dependência emocional, quando a gente é muito dependente, por exemplo, você está namorando, só faço tudo com a minha namorada. Eu não vou ali comprar uma blusa para mim se ela não der uma opinião. Você está gerando uma dependência muito grande nessa pessoa. Eu só vou comer quando minha namorada chegar aqui. Eu só vou ali se ela for comigo. Então, vai chegar uma hora, se isso não der certo, como é que você vai fazer agora?
Você gerou uma Isso. dependência em cima dela. Levar o cachorro. É igual, tipo assim, você gera essa dependência na tua mãe. Tudo quanto é lugar, sua mãe tem que ir quando é pequeno. Pra assinar, pra levar na escola. Tudo sua mãe tá com você. Então você transfere essa responsabilidade que era pra sua mãe pra sua namorada. Aí não dá certo, você fica sem chão, porque você dependeu, criou muita dependência em cima dela. Aí onde vem a frustração. Vem o sofrimento, né? A dor. E agora eu vou morrer, nunca mais vou namorar ninguém. Ninguém morre de amor não, tá, gente? Só pra Aí deixar uma bem coisa claro que aí, ninguém tá? morre Vocês que não... é de amor. A galera estão já assistindo, ninguém não morre perde, por eu acho que Ninguém amor. morrer. morre por amor. Vai Ninguém. ficar triste, vai ficar um tempo sem comer, vai ficar um pouco desiludido, mas trabalha muito o teu amor próprio, a tua autoestima e entender e tentar perceber se você tem uma codependência em alguém ou uma dependência. Para que no próximo relacionamento você entre com mais cautela, uma pessoa mais madura. Cara, eu vou comprar uma blusa, eu vou usar porque eu gosto, não porque minha namorada falou que eu tenho que usar essa blusa. Às vezes você nem gosta da cor e nem é o teu estilo. Outras coisas que acontecem, muita pessoa ela muda a personalidade dela, ela muda o estilo que ela se veste para agradar pessoas. Ou em algum grupo que você está se sentindo pertencente. Você passa a falar com aquele grupo para você não ser rejeitado. Você passa a se vestir como aquele grupo para você se sentir aceito. Então, isso tem a ver também quando você passa a namorar. Então, se a tua namorada dita uma regra, você vai seguir aquela regra. Não, ela não quer que eu use boné, não vou usar boné. Você ama usar boné. Tira esse Você boné. ama ter cabelo curto e você deixa crescer porque ela falou, amor, fica lindo de cabelo comprido. E às vezes você fica ridículo de cabelo comprido, você tá usando para agradar a tua namorada. Aí você passa a mudar o teu comportamento. Caraca. Só que chega uma hora que não dá certo esse relacionamento, e aí? Aí você nem sabe mais quem você é. Você mudou teu jeito de ser para Mudou agradar seu o outro. estilo todo. Mudou teu Caraca. estilo todo. Então a gente tem que ter muito cuidado de que vida você está vivendo, a sua ou a do outro. Tudo é um conjunto, né, gente? Você tem sua vida, a pessoa tem a dela, você tem sua personalidade, seu temperamento, a sua linguagem do amor, assim como ela também. Então, se um dia se desfaz, você não ficar perdido sem chão. Porque você respirava o ar dela, você andava como ela andava, você comia o que ela comia. E agora? Agora, quem eu sou? Você nem sabe mais quem você é, essa é a verdade. Você perde a tua identidade, a tua essência. Porque você veste uma capa, né? Você cria um personagem para estar ou naquele grupo ou com aquela pessoa que você decidiu namorar. Então, esse caminho é um pouco perigoso. Você não precisa mudar teu jeito de ser, a tua essência para agradar ninguém. Se a pessoa ela não gosta do teu jeito, não mude. Ou ela te aceita como você é. Lógico que nada é tão bom que não possa melhorar. Por exemplo, você tem um comportamento agressivo. Cara, você precisa melhorar. É lógico. Você tem um comportamento fora do comum dos padrões. Você precisa entrar pelo menos numa linha de equilíbrio aí. Agora, se você é uma pessoa sensata, normal, por que você precisa mudar o teu comportamento para ser aceito pela a pessoa? Se ela te escolheu, é porque algo em você atraiu ela. Então, você não pode perder a tua essência. Esse é o papel fundamental do ser humano. Isso serve para quem vai namorar, para quem está procurando sua identidade em sociedade, na linha da fé. Cara, não muda a tua essência, porque ela é única. Porque se você perde a tua essência, você perde a tua identidade. Aí um dia você precisa mudar de geografia, de estado, de lugar, você não está mais com essa pessoa, você não sabe quem você é. Você não consegue ir ali na esquina sem a pessoa mais. Aí você vai ter que arrumar outra pessoa para substituir essa que estava com você. Aí entra no loop temporal ali, repetindo, em vez de estar É um ciclo. com uma pessoa diferente, não, tá imaginando a antiga Tentando pessoa nessa pessoa de tentando agora. enxergar. Que tá Aí entra nesse ligado loop. lá à infância ainda, né? Como tua mãe te tratava, quem você estava procurando. É Aí tudo- você acaba é buscando. tudo ligado, mano. Não tem Você como. acaba buscando mulheres com a mesma característica da tua mãe. Ai, minha mãe me Todo levava mundo misto querendo casar com a quente mãe. e Nescau na cama. Aí quando você vai namorar, você não quer com a tua namorada, ou quando você vai na casa da tua namorada. Cadê meu Nescau, Cadê meu filho? Nescau? Uma Cadê vez eu meu falei pão? assim pra minha mãe, quando eu era pequeno, mais novo. Falei, mãe, eu quero uma mulher igual a você, que faça desse jeito e tal, desse jeito, Você vê conversa que é uma comigo. coisa inconsciente. Aí eu falei já. assim pra ela, eu só quero que mude o corpo e toda a sua característica, mas o resto que seja a mesma coisa. Seja você. Eu falava assim com ela, até Então, brinca, né? É porque é uma coisa meio que inconsciente mesmo do rapaz. É assim como Que a menina. acostuma. A menina também, inconscientemente, ela tenta buscar no homem característica do pai dela. Caraca. Então, às vezes, inconscientemente, se esse pai dela era um agressor físico com a mãe,
a probabilidade de ela casar com um agressor é muito grande. Entendeu? Então, são características que a gente, inconsciente, a gente vai só replicando. Coisas da nossa mãe, do nosso pai. É profunda. Por exemplo, assim, digamos que tem um amigo chamado José. Ele tem quase 30 anos e a mãe dele faz o leite dele toda manhã. É o quê? Provavelmente ele pode ter um problema muito sério no casamento, então. Já tem, já. Com 30, já tá no passou. Você tá ouvindo aí, né, José? Fica ligado aí, José, ó. Ó, fica ligado aí. Essa aí, meu chapa. Aí já foi, né? Adultez. Adultez daí tá... Essa palavra aí, adultez. Adultez. Alguém que já ouviu falar sobre adultez? Eu conheci essa semana. Eu conheci hoje. Essa Sacanagem. semana. Eu O não adultez é um mentor, né? O que seria adultez? Adultez é uma pessoa. Resumido agora. Mentor? Não, Adultez- adultez não é um mentor. Adultez é É uma fase, síndrome? É uma fase de idade, não é uma síndrome. Pode ser até É uma fase. Pode ser até considerado como uma... Não tem a síndrome do Peter Pan? Que nunca saiu Da infância. da infância? Aí, O André. adultez Qual foi, cara? é mais ou menos isso. Mas isso tem uma característica maior nos homens. Cara, Como é que não gosta de seguir a vida? Hoje o Brasil ele tá num ranking muito grande de adultez. adultez o pessoal... Porque tem porque eu não muito posso homem usar... frouxo. É porque eu não posso Não é usar uma que eu não palavra sei de aqui que frouxo. significaria Tá com adultez. medo de enfrentar o Vagabanga. mundo, é isso? Então, lembra que eu falei das pressões e tudo mais? Às vezes tem um cara com 40 anos que mora com os pais ainda, nunca casou, não construiu família, estudando para concurso público. Irmão, 40 anos. Sendo sua idade já bancado. passou, né? Bancado. Sendo bancado Sendo pelos pais. bancado. Por Tá 40 com cara anos... de safadeza isso aí. Mas se eu moro com os Isso. meus... Se eu moro com meus pais, mas me sustento, pode Isso. também. É adultez também? De certa forma é, né? Não. Até que adultez é aquele cara, por exemplo, ele terminou o ensino médio, ele está ingressando na faculdade, mas ele ainda não sabe o que quer, ele não trabalha, ele acha que os pais têm que bancar ele de tudo, como se fosse uma sim. obrigação. Sim. Ele não tem muita perspectiva de vida, é uma pessoa egoísta, só pensa nele, tudo tem que gerar em torno dele. Agora, o adultez até 28 anos, tem um adultez que trabalha, que traz o sustento, ajuda a família também. Então, acho que Minha mãe Ele vendo namora agora e com os falando aí, ó. pais. tá vendo aqui, ó. Mora com os Quer pais, dizer, mas ele ajuda na renda. tá vendo, também, José? né? Porque às vezes você precisa morar com teus pais, de repente, meu pai precisa, porque minha mãe é doente, meu pai trabalha o dia todo, então a minha carga horária de estudar e trabalhar, dá para eu ajudar ele também a olhar minha mãe, eu ajudo nas despesas da casa. Tá na fase do adultez? Sim, mas é um adultez que ele traz, ele Independente. ajuda nas despesas de casa, ele é independente e ele não é uma pessoa egoísta. Tem fases do adultez, então. Tem fases do adultez. Ufa, eu não tô o no mais pior. perigoso é Pelo esse, que menos ele isso. não trabalha, ele é egoísta, ele entende que os pais precisam sustentar ele praticamente, sei lá, até que idade. Então, por isso que aumentou. Pra ele é porque hoje- certíssimo isso. Pra ele tá Não- certo. não incomoda em Pra ele nada. não tem essa coisa de moral, certo ou errado. Pra Não, pô. Ele é um Tá de cara boa. egoísta, pô. Vai querer. Isso, Cara, gente. eu Sim. sempre almejei independência, cara. Sair da casa Ele dos Correto. pais. Eu amo muito então, eles. ele não mas sempre almeja quis sair. essa tão sonhada Sempre quis independência sair. financeira. Ele acha que os pais têm por obrigação de manter ele ali, que ele tá estudando. sei lá, Nasci de dando exemplo. Não, na culpa verdade, de vocês ele tá que eu tô esperando vivo. os pais, no caso, falecer Tipo pra aquele ficar com a casa pensamento, do pai, né? culpa de vocês Pra não que ter eu tô trabalho. vivo. Tipo Me isso. sustentem. Então, assim, o É tipo adultez, tem gente que chama, é mais ou menos isso. A gente tem vivido isso, o Brasil está num ranking bem grande também, e tem coisas que são culturais. Por exemplo, nos Estados Unidos, com 16 anos, o cara já sai, vai trabalhar, Já. vai para a faculdade, Já tira universidade, habilitação. habilitação e tudo mais, é uma coisa cultural. E Portugal também é muito parecido com isso, que eles vão trabalhar, eles vão fazer Faculdade de longe, fora né? de Portugal, eles vão mais para a Espanha, vão para a Alemanha, então. Mas no Brasil, E Brasil, a galera É é sempre mais o Brasil, folgada, né? o Brasil é uma Caraca. galera mais folgada. Então, o Brasil está Vamos lá, no vamos ranking lá, de rapaziada pessoas do com Brasil. muita ansiedade. Por quê? Gera uma ansiedade. É, mas tipo, uma coisa também que eu queria comentar aqui. Muito desses adultez aí que acontece é também muita culpa dos pais. Porque os pais são Lógico. muito protetor. Ó, mãe, ó. Mega Protetor. protetor. Vou Pois é. sair de casa, acabou, tá, mãe? Acabou. Porque o que a gente precisa? Para de como levar mãe? marmita de André. É, ó. lá Acabou, na tá, mãe? barbearia. A Já gente sou precisa, adulto, como pô. mãe, dar autonomia para cada fase da idade da criança. Cada idade, ela tem uma autonomia. Ela pode ajudar a lavar uma louça, ela pode arrumar a cama dela. Então, quando eu tiro essa autonomia dessa criança, ela vai ser uma criança insegura. Ela não vai saber fazer nada, porque eu não Bobona, estou né? estimulando ela na fase que tem que ser estimulada
E isso ele vai crescendo sem estimulação. Então ele vai achar que é normal acordar, deixar a cama bagunçada, beber água, não lavar o copo. Ele vai achar que ele não tem obrigação doméstica. Porque nós, como mães ou como pais, a gente não está estimulando na fase certa de cada idade. Então, chega uma certa idade que a mãe ainda está isso aí, fazendo o Nescau, fazendo um misto quente. Levando a marmitinha no tá trabalho. passando a roupa, tá guardando as roupas do armário já. Lavando, passando. De uma adolescente. Então, eu lembro que eu estava atendendo uma adolescente e a mãe me mandou mensagem. Aí você acha que é correto de eu dar tarefa para eles aqui dentro de casa? Eu falei, ué, mas não tem tarefa? Como assim? Ainda não deu? Meu Como filho, assim, você gente? tem que dar tarefa, porque ele é um menino, quase um jovem adulto, sem tarefa. Ele precisa Quase ter um uma jovem função. adulto. É lá pelos 20, 25. Não, tem que ter funções, porque 28. ele não pode, a vida dele não pode estar voltada só para tecnologia, jogar e fazer coisas. E em casa? Com um aninho no exército, que vai mudar. Um aninho. Um aninho capinando. Então, Mas é bem que o exército hoje em dia não tá mais leve, não tá do Eu que acho que o antigamente? exército seria uma igual ótima antigamente, escola, né? porque Mas- aí quem vai pro exército não entra muito para essa linha do adultez, porque ele Não, aprende a isso é ter verdade. disciplina, responsabilidade, Aprende ele aprende na a fazer marra, as aprende. coisas. Então, assim, A massa, né? lá é onde chora e mamãe não vê, É. na Nunca verdade, vi. porque a mãe tem essa super proteção. Queria Já, que ver. Já chorou lá já, Nilson. Sei sua mãe já vê? chorou bastante. Se eu já chorei, É. essa é informação confidencial. Resumindo, chorou muito no primeiro Longe de ano. adultez. Nilson tá longe de adultez. Deu certo, resolveu. É, Resolve. dizem por Arrumava aí minha que sim. cama, Eu acho que, disciplina, que a grande maioria precisava passar pelo tem que exército passar. para criar disciplina. Ô, Concordo. galera, então, Mas o exército não me a quis. gente vai finalizando o assunto aqui. Né? Infelizmente, tem que finalizar nossa conversa, não ia Muito 5 bom. horas. Poxa, Meu Deus, gente. mas já Que, tem caraca, e Tá rolou muito bom. rendeu muito assunto, pô. Deu demais. Caraca, a gente aprendeu muita coisa, tiramos muitas dúvidas. Chegar em casa já vou brigar com minha mãe e falar: mãe, ó, a partir de hoje eu arrumo minha cama. Não é, Brincadeira, chega tá de aí. esquentar meu leite. Faz, mas deixa eu esquentar. Meu mistozinho quente deixar lá que Não, eu pode arrumo. fazer, mas deixa que eu esquento. É, eu arrumo. Por favor, né, gente? Então, galera, aqui, alguém tem alguma coisa pra finalizar aqui pra falar? Não, Nilson, tranquilo. André. Totalmente alimentado. Então, pessoal, A direção já tá aqui pra gente aqui, ó. Porrada A de direção alimentação. já aqui, ó. Acabou. Ele só acaba com isso, pelo amor de Deus. O Marcelinho já tá ali, ó, ficando Ele- nervoso. Mano, eu falo, ele já tá ali quase pegando a mantinha dele pra dormir, Não, gente. então, Já tá ó, dando Na sono. conversa de hoje, a gente Cabeça ali. aprendeu que a gente tem que fortalecer nosso corpo, alma e espírito. Isso Isso aí. a gente deixou bem claro, que é um conjunto. Não adianta você fortalecer só o espírito e Eliminar você ser isso. sedentário. Porque aí também não Era dá. essa palavra aí, sedentário. Pode ser sedentário, não. Sedentário, nada de Sedentário Aprendemos espiritual. Sedentário espiritual. Sedentário espiritual, aí você já era, filho. Ah, pô, mas aí... Nem vamos fé rever, você né? tem mais. Sem obras? Aprendemos a procurar ajuda, Isso aí. Procurar ajuda. não Tô sentir aqui, tá, vergonha. Não é Pesquisa. vergonha nenhuma você Vai lá no procurar. Instagram, pega meu contato. Já chama a de Luzia aí, ó. terapeuta. Aí, vai ó. Vamos lá. mudar essa realidade. Então, pessoal, não é vergonha Fazer nenhuma alguma você coisa. pedir ajuda. Procurar ajuda de um profissional não é vergonha nenhuma. Porque Deus, eu não acho. Tenho certeza que ele capacitou os profissionais É para isso aí. ajudar as Isso pessoas aí. que precisam. É isso. Então, você que estava precisando ouvir isso, foi o dia aí, ó. Então, tá precisando de ajuda, pode procurar fortalecer seu corpo, sua alma, seu espírito. Adultez, vamos mais. matar Zero. por aqui. Rapaziada, Já mandei mensagem pra minha mãe aqui falando, ó, chega. Chega de esquentar o leite. sabe que em casa A gente, acabou, a né? gente tá Vamos brincando dormir. aqui, mas é um assunto muito sério. Como a Luzia falou que tem um grande índice aqui no Brasil de pessoas Vocês como é que é? pesquisam Adultezas? Adulteiros. Adultez é emergente e tem 2 tipos de adultez. Outro agora eu não lembro, mas vocês podem pesquisar que vocês vão achar que o Brasil tá num grande ranking Galera tá nessa no OK questão, Google. gente. Então vocês que não precisam, né, passar por isso, mas conhece alguém que precisa fortalecer seu corpo, alma e espírito, sofre com problema de adultez. Eu acho que muitas das vezes a pessoa não percebe que tá, né? Tipo, tô no... Ele já tá na zona de conforto ali. Sim. que ele- Então, enviar esse podcast pra uma pessoa vai ser ótimo. Então, primeiramente, não se esquece de se inscrever nesse canal aqui,
que vai vir muito podcast interessante. Tem no Spotify Falando- também, galera. Não esquece não. Eu ia chegar nesse ponto aí, Nenê. Você é muito bom nisso, Tá hein, muito cara? acelerado, hein? Ó. Ah, Ó, Se inscreve aqui, ó. vai. aqui é o corpo. É um corpo, exatamente. Que nem ele falou, isso é um corpo. Eu tava pensando no YouTube, ele já pensou no Spotify, tá certo. Agora você fala do Instagram. Galera, já que nem você pegou. Galera, se inscreve lá no nosso Instagram também, segue lá, curte as paradas lá, vamos estar postando como é que tudo. acha nosso Instagram? Nosso Instagram é Cedro Talk, entendeu? Pode ir lá que vocês vão ser bem Vocês vão ver os abençoados. bastidores. O link tá na bio. Os links vão estar todos aqui na descrição do Spotify e do Instagram. Os Não links de esquece- Luzia também. Exatamente. Bom, Segue muito lá. bom lembrar. Mas isso é um corpo, realmente. É um Os corpo, links segue. Da Luzia, tudo é pra você achar ela, saber do trabalho dela, vai estar aqui na descrição. Então só acompanhar. Não se esquece de ativar o sininho, porque toda vez que a gente postar alguma coisa, você vai receber no seu celular. Na mesma hora. Na mesma hora. Então, palavras finais da Luzia aí, finalizando. Primeiramente, muito obrigado, Luzia, Luzia. por ter aceitado. Excelente ter você aqui. Arrasou, Bom, arrasou. É. A gente confessa, não, a gente pensou muito bem. Pô, se foi a segunda que a gente pensou já pra entrevistar. E eu confesso que eu fiquei bem nervoso quando eles lançaram essa Percebemos, né? responsa pra mim. Eu falei, não, calma aí, Tá quase já rasgando a Luzia folha pra aí, mim? Que isso, gente? Até parece que eu morro, né, gente? É, porque, caraca, como é que eu vou debater? Tô brincando. Mas muito obrigado por ter aceitado. Com certeza você vai ajudar muita gente que vai assistir isso daí. Como nos E- ajudou também pra Palavras caramba. finais da Luzia aí, pessoal, bem breve. Gente, olha, quero agradecer aqui os meninos. Eles foram top demais participar aqui. E que se você que vai ouvir e ver que tá precisando de ajuda de qualquer profissional na área da saúde mental, pega o link que eles estão deixando aqui, me procura. Na saúde espiritual, não, gente, desculpa. Se tá precisando de ajuda espiritual, clica aí no link também da Cedra, que tem um culto chamado Sarando as Feridas da Alma, que Muito é bom. bênção demais, vai Eita. trazer cura na tua alma. Então, obrigada. Domingo, meninos. 9h30. Tá Que vocês curado. cresçam em graça e que vocês voem cada vez mais alto. tá bom? Amém. Todos nós vamos juntos. Muito obrigado a Isso aí, vocês que galera. assistiram até aqui, até o final. Se você assistiu até o final, comenta aí Palavra de Luz. Como é que a gente vai pegar a galera agora? Aí, ó. Ah, eu assisti! É. Comenta, se você assistiu Não até o te final, vi, vai hein? comentar a Vamos Palavra ver, de Luz. Vamos ver. Vamos ver, quero ver. Palavra de luz. Palavra de luz. Esse é desafio, hein? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. E até o próximo Cedro Talk. Valeu, Valeu, galerinha. É isso.